Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 27 de maio de 2024. Mais uma vez aqui eu venho compartilhar um vídeo, trazer uma reflexão e avaliar aquilo que tem sido ensinado dentro dessas igrejas de mercado, fazer uma comparação daquilo que de fato é o Evangelho, o propósito do Evangelho. E eu queria que você que vai assistir esse vídeo tivesse um tempo de qualidade para prestar muito atenção naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou trazer, naquilo que eu vou refletir, naquilo que eu vou comparar, para que você não se engane e nem se deixe enganar dentro dessas instituições que se chamam de igreja, mas que na verdade são empresas e têm literalmente arrancado a lã das ovelhas, têm deixado peladas, têm destruído famílias, têm separado famílias, têm destruído casamentos, tudo em nome de um Jesus que eles fabricaram, que eles criaram. Então eu te peço que você tenha muita atenção naquilo que eu vou falar e não tenham as minhas palavras como verdade absoluta. Como todos os meus vídeos eu falo e eu oriento e eu ensino a julgar aquilo que você está fazendo, julgar aquilo que você está ouvindo e aí sim você tomar um partido, buscar aquela ideia como uma visão que você vai aplicar ao longo da sua vida. Então esse vídeo, para mim, ele é o mais importante. Primeiro por conta da minha caminhada dentro do Evangelho, dentro dessa fé reformada, e para você entender, há 5 meses, pouco mais de 5 meses, nós mudamos de cidade, saímos de São Paulo e viemos aqui para o interior de São Paulo, cidade de Indaiatuba. E uma das coisas que, antes de mudar, eu já havia escolhido era a igreja onde eu ia congregar, onde eu ia me relacionar com os irmãos, me relacionar com pessoas. Isso é muito importante. Você ter um lugar saudável onde você possa crescer e aprender da palavra de Deus. E principalmente no relacionamento com os irmãos, onde você vai encontrando e visualizando a dificuldade do outro e um vai ajudando o outro nessa caminhada. Eu costumo, nas minhas orações, eu falo para Jesus o seguinte: Senhor, me ajuda no meu caminho de volta para casa, que é o céu, que é a nossa morada celestial. Então sempre nas minhas orações eu falo para Deus me ajudar nessa caminhada de volta para casa. Porque eu entendo que eu estou nessa jornada de volta para casa. Que esse mundo, que esse tempo presente não é a nossa morada eterna. Isso aqui vai durar um tempo, 60, 70, 80 anos, talvez menos, eu não sei, mas que tem um tempo determinado. E o que eu vou fazer nessa jornada, nessa caminhada, vai determinar o meu futuro. Então eu queria trazer para vocês essa reflexão e eu tenho pegar aqui minhas anotações. Eu tenho tido experiências com Deus e na maioria dos meus vídeos eu digo que experiências são para ser vividas e não ensinadas como uma doutrina, como algo que você aí do outro lado tenha que fazer ou tenha que passar. Cada um vive suas experiências com Deus. E eu tenho vivido experiências e Deus tem se mostrado misericordioso comigo e tem derramado da sua graça nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre as bênçãos que muitas vezes nós recebemos e por que nós estamos sendo ensinados a buscar
somente os milagres espetaculares, somente as transformações espetaculares, buscando o tudo de Deus, que nos falta contentamento naquilo que, nas pequenas coisas, nas partículas que Deus derrama ao longo da nossa vida, dos nossos dias, dos nossos meses. E a gente se torna egoístas, avarentos e nunca saciado com aquilo que Deus tem nos dado diariamente. Você lembra quando o povo de Israel estava no deserto, que Deus mandava o maná diário para aquelas pessoas? Deus não mandou uma fartura de alimento para que fosse guardado, para que fosse estocado. Ele mandava diário. E as pessoas que, talvez por não confiarem que Deus iria cuidar delas, apesar das circunstâncias ali nas quais elas estavam vivendo, pessoas que tentavam guardar, esse alimento apodrecia, dava bicho para o dia seguinte. Então, essas pessoas, algumas delas, confiavam e sabiam que Deus iria suprir essa necessidade básica delas, que era o alimento. Mas outras, não que não confiassem, não que tivesse essa fé de que Deus iria cuidar, mas elas queriam ajudar a Deus. Então, se Deus falhar amanhã, eu guardei um pouquinho do hoje para amanhã. E aí você conhece, ou se não conhece, vai lá ler para você saber um pouquinho do que o povo viveu lá no deserto. E essas igrejas, empresas, eu sempre vou reforçar, e você sabe, você que me acompanha há muito tempo, sabe que eu sempre falo isso. Essas empresas que são disfarçadas de igrejas, elas construíram um Deus que é subserviente a ela. Naquilo que ela obedecer a palavra dele, Deus tem por obrigação a essa obediência realizar, fazer tudo que ela quer. E dentro dessas igrejas, empresas, eles vão construindo pessoas narcisistas, avarentas, pessoas que inconscientemente torcem para outras pessoas quebrarem, se arrebentarem, ficarem endividadas, para que o Deus que essa instituição criou, esse Deus criado pela instituição, vai entregar o comércio, a empresa, a casa, o carro, nas mãos desses que têm obedecido à palavra de Deus. Essas pessoas, elas nunca estão saciadas, elas nunca têm contentamento. Eu tenho, morando aqui agora na cidade de Indaiatuba, eu continuo trabalhando em São Paulo e tenho ido poucas vezes a São Paulo. E sempre que eu vou a São Paulo, na estrada, ali no caminho, eu tenho ido de moto. A moto, ela por si só já é algo que eu gosto, porque eu tenho a sensação de liberdade em cima de uma moto, e principalmente quando você pega rodovias, e principalmente essas rodovias que vêm para o interior de São Paulo, tem muito verde, tem muita natureza. E nesse caminho, muitas vezes eu tenho contemplado a criação de Deus, no nascer do sol, na natureza, no clima, no tempo. E isso é especial porque a gente vê a mão de Deus em tudo. No colorido da natureza, nós somos convidados a adorar a Deus, a cultuar a Deus. Quando eu olho o nascer do sol, aquele sol que vai brilhando na estrada, que vai começando a esquentar ali a pele, aquela luz que brilha, que temos dificuldade de
de encarar ali o sol. Esse é o nosso Criador, essa é a grandeza do nosso Deus, do verdadeiro, do Deus da Bíblia, do Deus que se revela nos Evangelhos. Não esse Deus criado dentro da instituição que é subserviente a nós, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que pela fé exigimos e colocamos Deus na parede, ou seja, colocamos o Criador do universo. Esse mesmo Deus que controla, que tem controle sobre o sol, sobre o tempo, sobre o clima, sobre todas as coisas, porque nós passamos a obedecer ao ensino de homens, o ensino que coloca o homem no centro da mensagem, como aquele que pode receber de Deus todas as coisas a partir da obediência à palavra de Deus. E eu escrevi algumas coisas, e eu escrevi o seguinte: contentamento nas pequenas coisas, nas dificuldades e nas provações. Deus está em cada detalhe, cuidando e muitas vezes não sendo percebido. Vou ler de novo. Contentamento nas pequenas coisas, nas dificuldades e nas provações. Deus está em cada detalhe, cuidando e muitas vezes não sendo percebido. Quero compartilhar com vocês, a partir daqui e agora, combatendo o falso ensino dessas instituições. Principalmente o ensino da instituição universal, da onde eu vivi, da onde eu saí e da onde eu bebi por muitos anos da minha vida, até um dia que essa graça chegou e me tirou daquele lugar e me deu uma oportunidade de recomeçar. Quando você chega nesses lugares, você vem por um convite para resolver os problemas da sua vida. Seja, na maioria das vezes, ele é material, as pessoas estão quebradas e falindo, ou elas estão com uma doença, ou elas estão num processo de separação. E elas chegam nesses lugares com a promessa de que se elas obedecerem, cumprirem tudo aquilo que for dirigido e orientado, as suas vidas irão mudar. É certo que algumas situações mudam, porque as pessoas passam a viver e agir de forma diferente ao que agia e reagia anteriormente. Mas daí, isso não quer dizer que Deus esteja aprovando aquilo que elas estejam fazendo. Mas porque elas deixaram de ser um pouco pior do que eram, por conta dessa obediência cega a essa visão ou essa cosmovisão do Deus que está sendo levado a elas, desse Jesus construído nesses lugares, as pessoas acabam tendo um benefício, ainda que pouco. Vamos dizer que elas recebem aquilo que cai da mesa. Lembra da palavra que Jesus deu àquela mulher? Que ele chegou a chamá-la de cachorra, de cachorro, de cães. Então, quando essas pessoas chegam nesses lugares e recebem alguma coisa, são as migalhas que caem à mesa. Deus é tão misericordioso e bom que a graça comum está disponível a todo mundo, independente da pessoa estar fazendo o que é correto e certo. Deus ele abençoa todos. Por exemplo, numa situação de seca, quando chove, beneficia o ímpio e o não ímpio. Então essa graça comum, ela acaba favorecendo. São essas migalhas que essas pessoas recebem dentro dessas igrejas, ou melhor, dessas empresas disfarçadas de igrejas. Então, as pessoas elas começam a ter esse relacionamento utilitário, que porque aconteceu essas coisinhas, elas associam a aprovação de Deus.
Porque lembra, eles se utilizam da Bíblia para poder afirmar aquilo que eles estão falando. Então eles vão abrir a Bíblia, vão citar versículos soltos, isolados, para fomentar ali os seus propósitos, os seus clientes que ali embaixo estão querendo receber todas essas promessas de prosperidade e riquezas, e se utilizam de versículos, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, como se você viver uma vida simples, uma vida pacata, uma vida sem luxo, não fosse viver uma vida abundante com Deus. É aqui que o meu vídeo, que eu queria que você prestasse atenção. Deus está em cada detalhe, em cada mínimo detalhe. Quando Deus não dá aquele carro que você gostaria, aquele emprego que você gostaria, aquela casa que você gostaria, Ele tem te abençoado no emprego que você está, no carro que você dirige e no lugar onde você mora. Ele tem suprido, você tem conseguido viver. Mas porque você está sendo bombardeada dessas palavras de prosperidade, de riqueza, de fazer a diferença, de ser cabeça e não cauda, você não consegue ver essa ação de Deus nesses mínimos detalhes, nessas pequenas coisas diárias do cotidiano. Você já percebeu que, ainda que falte a carne, Deus supre com ovo? Você já percebeu que você toma banho quente num dia frio? Você já percebeu que no mesmo dia frio você tem aquela blusa velhinha que te aquece? A provisão de Deus, ela se dá todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. E a gente não tem esse coração grato, nós não temos esse contentamento, porque nós estamos buscando o Deus da prosperidade, o Deus das riquezas, o Deus que a maldita religião criou. O ganancioso fundador dessa instituição criou. Um Deus que só abençoa a ele, dá tudo para ele, ou seja, ele vive como um semideus, e a maioria das pessoas que sustentam a base dessa pirâmide vivem na dificuldade, vive na escassez, mas elas sonham em alcançar o topo porque vem nesse líder o exemplo a ser seguido. E elas passam a viver esse relacionamento utilitário com Deus, de altos e baixos, e nunca de contentamento, de saciedade completa em Cristo Jesus. Elas desejam o tudo, elas supostamente dão o seu tudo pelo tudo de Deus, na promessa de que elas irão prosperar, de que elas vão ter para emprestar e não tomar emprestado. Na crise, ela torce para que as empresas quebrem, para que venham para a mão dela gratuitamente. E os mandamentos de Deus, só vou citar o primeiro e o segundo, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si. E aí o que nós oramos? Principalmente nesses encontros de segunda-feira de prosperidade, para que a crise chegue, para que as empresas quebrem, para que elas venham para a nossa mão, e nós espiritualizamos isso em nome de Jesus. Como se Jesus quisesse que essas pessoas quebrassem, arrebentassem a cara, ou ainda como se Jesus quisesse e fosse o papel de Jesus fazerem
todos ricos. A riqueza não está no poder econômico material. A riqueza está em ter Cristo no coração e viver na simplicidade da vida, com contentamento. É contemplar o Criador no nascer do sol. É contemplar o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no colorido da natureza, nos tons de verde, nos pássaros coloridos, na pequena joaninha, que quando você vai olhar o detalhe dela, aquelas bolinhas, seja uma joaninha vermelha, uma joaninha amarela, você olha cada detalhe do Criador naqueles pequenos animais. E ali nós celebramos e adoramos o nosso Deus e falamos: Deus, o Senhor é perfeito. O Senhor é completo e me completa naquilo que é necessário para mim, naquilo que de fato eu preciso e não naquilo que eu não preciso, que vai me afastar muitas vezes de Deus. Muitas vezes, ou quase sempre, nós não recebemos aquilo que tanto almejamos e queremos, porque é para gastar com a nossa própria vontade, nosso bel prazer. Lá em Tiago fala que a gente pede, mas pede mal para gastar nos nossos deleites, nos nossos prazeres. Nós não sabemos pedir. Quando pedimos, pedimos mal. Então, estar nos planos de Deus ou cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas vai nos trazer muito mais satisfação e contentamento do que buscar bens materiais, do que buscar riquezas que vai nos afastar do nosso Criador. Lembre-se, quanto maior a riqueza que você recebe, mais responsabilidade você tem em gastar essas riquezas. Você vai ser desafiado a ajudar, muitas vezes, quem não merece. Mas porque você está tão preso a essas riquezas que você só vai querer ajudar a quem você acha que merece. Quando, na realidade, o Evangelho, do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Cristo. E Cristo é aquele que quer salvar a essa pessoa que você acha que não merece ajuda. O Evangelho é para transformar pessoas, vidas e caráter. E transformar vidas não do ponto de vista material, mas é o indivíduo reconhecer que mesmo ele vivendo naquela miséria, ele precisa de Jesus, ele precisa do perdão, ele precisa ser lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Independente de onde ele mora ou ele vai morar, esteja ele numa mansão em Alphaville ou debaixo de um viaduto, ele tem contentamento no coração de saber que o maior milagre da vida, que o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é a salvação, é o perdão dos pecados. Não tem a ver com quantidade de coisas que eu consigo juntar, mas tem a ver com contentamento e ser grato a Deus nas pequenas coisas. Tem 10 anos, pessoal, 8 anos, 10 anos que eu estou vivendo essa lua de mel com Jesus. Deus tem sido muito bom para minha família, tem nos dado e tem nos suprido na medida do que nós precisamos, não a mais para não estragar, mas na medida certa. Deus tem suprido as coisas na nossa casa, na nossa família. E eu tenho contentamento, eu tenho gratidão por onde eu estou, como eu estou, e agora eu preciso fazer mais. Ser um instrumento desse amor de Deus para alcançar outras pessoas que ainda não conhecem a Deus.
Então, o meu vídeo é para desafiar você a... Você está feliz? Você está contente aonde você está, com o que você tem? Ou você está cobrando de Deus aquilo que Ele não prometeu? E eu não estou dizendo que ser rico é pecado ou é errado. Mas lembre-se que toda riqueza vai gerar responsabilidade. Vai gerar responsabilidade para você cuidar daqueles que não conhecem a Deus, independente deles merecerem ou não merecerem. Você vai ser desafiado a ajudar. E quando você retém, achando que aquela pessoa não merece, a sua riqueza tem você e não você tem a riqueza. Lembra do jovem rico que cumpria tudo que a lei mandava? Honrava pai e mãe, fazia tudo que a lei mandava. Mas Jesus falou, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Então não adianta. Se a gente seleciona quem merece receber, o que a gente tem não é nosso. Aquilo que a gente tem é quem detém o Leandro. Então eu acho que eu estou ajudando e eu estou selecionando quem ajudar. E o Evangelho não escolhe pessoas. Ele vem para poder revelar a Jesus, a essas pessoas. O Espírito Santo convence ela dos seus pecados e elas passam a ter um crescimento, um relacionamento crescente com Jesus. É isso que o Evangelho deveria fazer na vida das pessoas. E não levarem as pessoas a desejarem as coisas que foi oferecida a Jesus lá no deserto, na tentação do diabo. Ou seja, Jesus manda nós não andarmos preocupados com o que havíamos de beber, comer, vestir, mas que nós buscássemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que essas coisas seriam acrescentadas. Ele nunca prometeu que seria em quantidade, mas que seria suficiente para aquele dia, o contentamento diário. Então, que você possa avaliar qual é o Cristo que você criou através da visão desse lugar que você serve. Que você possa avaliar as minhas palavras e que você possa julgá-las. Eu não quero que você concorde comigo e esteja num lugar crucificando Jesus para que você tenha um casamento abençoado, um carro do ano, uma casa melhor, um emprego de milhões. Não. Mas que você vá a Cristo para que você seja uma pessoa melhor. Para que outras pessoas possam olhar para a sua vida e ver, através de você, a cruz. Para que a sua vida seja um espelho desconfortável para ele, para que ele possa mudar o seu estilo de vida egocêntrico, seu estilo de vida de libertinagem, de promiscuidade. E a cruz esteja contigo e as pessoas possam se achegar a Deus e possam encontrar refúgio em Cristo Jesus. Então você hoje deixa de ser o avarento, você hoje deixa de ser aquele que quer ter as bênçãos para a partir de hoje, a partir de agora, para que você seja um instrumento por onde essas bênçãos irão passar e outras pessoas vão se achegar a Deus. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha me fazido entender, nem sei se existe essa palavra, me feito entender, e que você possa avaliar, de fato, se o lugar na qual você chama de igreja, de fato, é uma igreja que Deus, Jesus, se alegre com o que está sendo feito, com o que está sendo dividido, com o que está sendo ensinado. Que você possa despertar e que esse vídeo possa ser um divisor de águas na sua vida, possa te abençoar, assim como tem me abençoado, enxergar na simplicidade da vida as coisas pequenas, no colorido da natureza, na bolinha preta da joaninha, eu possa celebrar
que tudo é o Criador quem faz por um propósito. E nós somos abençoados diariamente nas pequenas coisas. Então, passe a ter gratidão. Não importa se seu carro é velho, se sua casa está velhinha, se os móveis não são de qualidade, não importa. Importa que você esteja contente com aquilo que Deus é na sua vida, com aquilo que Jesus é na sua vida. E aí sim, você vai poder dizer que você é próspero, que você tem toda a riqueza do mundo, porque Jesus e o Espírito Santo habitam em você. Então você poderá dizer que você é bem-sucedido, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Se inscreve no canal, nos dê esse apoio e encaminhe o vídeo para pessoas que possam enxergar através dessa palavra e julgar aquilo que elas estão servindo e fazendo e possa abençoar elas também. Tá bom? Até uma próxima e Deus abençoe. Tchau, tchau.